dia. Bom dia, bom dia. Essa semana é aniversário da cidade de São Paulo, né? Essa cidade continental que a gente vive, respira, esse ar que nem sempre é tão puro como a gente gostaria, mas é uma cidade que também não é do jeito que a gente gostaria, mas é a nossa cidade linda. E eu que sou um mineiro, paulistano de Belo Horizonte, eu gosto muito de lembrar essas particularidades que me chamaram tanta atenção quando eu cheguei aqui. E é bom revê-las e prestar atenção nelas, porque elas são muito lindas, dependendo da forma como você olha. Tem uma expressão paulistana que eu nunca esqueço e nunca deixo de admirar, que é uma coisa fortuita do dia a dia, que a gente esquece de olhar para ela com um olhar mais generoso, que é mais ou menos assim, Mari, você esbarra em alguém, aí você fala, desculpa, a pessoa fala, imagina. Isso é paulistano? Isso é muito paulistano. Nunca soube que isso era paulistano. Eu gostava tanto disso. Que era universal. Que eu comecei a levar isso pra mim, igual eu gosto de I appreciate. Você pode falar I appreciate, todo mundo acha bonito. Agora, eu acho tão lindo falar imagina. Nossa, você fala bastante. Que sol. Imagina o sol. Acho que vai chover. Imagina. Nossa, desculpa, eu esbarrei. Imagina. Nossa, que blusa bonita. Imagina. São Paulo, a cidade que a gente vive para imaginar. Que delícia. Eu não sabia, né? Que isso era paulistano, isso é muito que isso paulistano. Tinha chamado a atenção de mineiro. É, muito bacana. Imagina, Mara. Imagina. Gente, vamos lá. Tem a dieta da moda. E tem o chá que nunca sai da moda. E eu estava querendo emagrecer, eu comecei a tomar um chá de hibisco e peguei o gosto por isso. E além de tomar gosto, a Suzana resolveu, por conta própria, tomar chá verde junto com chá de hibisco. E com detalhe, ela estava entrando na menopausa. Deu ruim. Além de eu ter o calorão natural da menopausa, piorou a situação, porque aí eu comecei... Tá vendo, gente? Hoje a endocrinologista a doutora Alessandra Raskovski está aqui conosco para explicar por que alguns chás provocam essas e outras reações. Pressão baixa ou então hipertensão. E um chazinho gelado para refrescar nesse calorão. Como é que você gosta, hein? Uma medida de chia, colocar o suco meio limão. É bom demais, mas tem que saber a medida, né? A nutricionista Maria Angélica Fiuti está aqui para explicar quando é que essa mistura sai do ponto para a sua saúde e para o seu paladar também. Muitas vezes as pessoas acabam tendo uma má experiência porque elas ou colocam muito ingrediente ou deixam muito tempo em infusão e acaba amargando. Quer mandar foto do seu chazinho pra gente? Então escreve pra gente, g1.com.br/bem-estar, manda suas perguntas também. Mas a gente vai começar o programa de hoje falando de uma situação que está acontecendo em Teresina, lá no Piauí. Até metade de janeiro, 20 casos de crianças que levaram choques foram atendidos no pronto-socorro do maior hospital público de urgências do Piauí. E um desses casos comoveu todo mundo, a história de um bebê de apenas 7 meses que morreu depois de colocar na boca o cabo de um celular que estava ligado à tomada. Quem vai mostrar pra gente é a Neyara Pinheiro. Em Teresina, a casa do pequeno Heitor, de 7 meses, continua fechada. Está assim desde que o menino morreu vítima de um choque elétrico semana passada ao colocar na boca o carregador de celular que estava ligado na tomada. A tia do menino conta que os pais ainda estão muito abalados e não se conformam com o que aconteceu ao único filho deles. Ele estava começando a engatinhar. Nunca ninguém imaginou que ele ia levantar para pegar aquele carregador de trás do rack. Aí ele pegou e foi direto para a boca. Ele sentado no chão, e aí foi a fatalidade. Uma instalação elétrica inadequada, um carregador de celular que não passou por um controle de qualidade conectado à tomada sem o aparelho. Segundo os especialistas, essa combinação aumenta e muito os riscos de um choque elétrico. Os carregadores de celular têm uma tensão elétrica de apenas 5 volts, enquanto as tomadas possuem tensão de 110 ou 220 volts. E essa peça tem a função de reduzir todos esses volts em potência menor, mas suficiente para que o celular carregue. Quando acontece um curto-circuito num carregador pirata, essa tensão pode chegar à extremidade do fio com a capacidade total. Um perigo que pode ter causado a morte do pequeno Heitor. Ela pode ter tido contato com a própria tomada, né? Se tiver algum fio exposto na instalação elétrica, também pode ter pego no fio e tomado um choque. Ou ela pode ter pego num carregador, que pode ter sido um carregador não original, que não tem as devidas proteções para evitar que você tome um choque com ele. Você não pode ter nenhum fio exposto na instalação elétrica em casa. Segundo, você tem que evitar o máximo possível
usar equipamentos sem procedência. Então, isso aqui é uma fonte, isso aqui transforma energia elétrica. Então, quando eu compro um equipamento sem procedência, um equipamento que não é original, eu corro um sério risco de causar um acidente para mim e para minha família. Em casos de choques elétricos, algumas providências são fundamentais para socorrer quem recebeu a descarga de energia. A primeira providência é desligar a rede elétrica. A seguir, chamar a emergência. Nesse momento, você deve colocar a vítima em um local fresco e arejado e procurar permeabilizar a via aérea. Ou seja, basta, num movimento simples, se você vê que a criança está desmaiada ou adulto, elevar o queixo da vítima, isso vai liberar a passagem do ar e já é uma grande ajuda. Que história, hein? Que coisa mais triste, né, Mari? Um risco onde a gente nunca imagina. Agora, no programa de hoje, a gente vai falar também de um risco que a gente corre tomando chá, sem imaginar que o chá, por exemplo, pode ser um remédio. E como o remédio, ele precisa de orientação específica. Às vezes, o chá pode interagir com um remédio que a gente toma, o remédio que são tomados ao longo da vida toda. Todos esses cuidados são importantes, como mostra pra gente agora a Valéria Almeida. Hoje eu vim para um chá da tarde com a Suzana, mas esse não é um encontro qualquer, é um chá para falar de chá. Fazer um chazinho para nós, Valéria? A Suzana fez pra gente os preferidos dela. Chá verde, que ela já toma há muito tempo, e o chá de hibisco, que virou rotina há 2 anos. E eu estava querendo emagrecer, eu comecei a tomar o chá de hibisco e peguei o gosto por isso. E bota gosto nisso. Com o tempo, ela chegou a tomar 1 litro de chá verde e outro de hibisco por dia. E passou a misturar os dois. Aí eu resolvi colocar os dois numa garrafinha só e levar os 2 chás misturados, porque eu ia para aula, então eu já estava levando. O efeito da mistura veio durante a aula. E eu comecei a ter, assim, uma palpitação, né? E me senti com batedeira no coração e tal. Suzana aproveitou a aula de fitoterapia para consultar a professora. Eu falei da combinação dos dois. Ela falou, benéfica sim, mas... eu falei assim, então eu tô sentindo palpitação e tal, e eu tô na menopausa. Daí ela falou, não, então não seria aconselhável você tomar, porque são chás quentes e você já está quente. A interação do chá com a entrada na menopausa tornou esse período ainda mais desconfortável. Além de eu ter o calorão natural da menopausa, piorou a situação, porque aí eu comecei a ter um calorão muito acima. Se você tem um objetivo específico com a planta, aí você precisa ter orientação da planta que é mais adequada para o seu biótipo e também da quantidade, da maneira correta de preparar esse chá. A nutricionista Vanderly Marchiori explica que tanto o chá verde quanto o de hibisco não devem ser consumidos por grávidas, quem tem pressão alta e também por quem usa remédios para o coração ou que atuem no sistema nervoso central. As pessoas dificilmente conseguem entender que quando você faz o uso de medicamento, ele interage com plantas e com alimentos. Então nós precisamos tomar muito cuidado com as medicações e com todas as interações, porque senão você pode estar perdendo o uso do medicamento, que para você é super importante. A Suzana continua fã dos chás, mas aprendeu que para ela o limite são 2 xícaras por dia. Aos benefícios. Aos benefícios do chá. Tem pergunta do nosso auditório virtual, vamos dar uma olhada. A Ainara quer saber o seguinte, Angélica, o chá verde, que é comumente utilizado para auxiliar no emagrecimento, pode provocar aumento da pressão arterial? A gente viu na reportagem a Suzana falando que tinha taquicardia. Sim, o chá verde ele entra numa categoria de chá chamada termogênicos. Termogênicos, num geral, eles aumentam a pressão arterial, né? Principalmente num consumo aumentado. Então, acima de 3 xícaras, os estudos mostram que já aumenta a pressão arterial, sim. Então, deve ser cuidado por paciente hipertenso, principalmente, não deve consumir o chá verde. Hipertenso não deve consumir? Não deve consumir o chá verde. Nem nesse limite de 2 por dia, como a Suzana? Se for com controle, com orientação, se é um hipertenso controlado, eu sempre digo que tem uma diferença. O hipertenso que está tomando medicação e que está bem controladinho, se ele tiver uma orientação de um fitoterapeuta, ok. Agora, sozinho, não. Mais dúvidas chegando aqui, doutora Alessandra. Olha só, a Bru. Já li muito a respeito do chá de hibisco, que é um ótimo termogênico, porém causa infertilidade. Isso é verdade? Então, nunca vi nenhuma pesquisa realmente mostrando isso, mas, de novo, o que a gente tem que ver é que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose.
né? Mas e para quem a gente está dando. Ele é termogênico, porque ele tem catequinas também, mas ele tem um efeito mais diurético do que termogênico e ele ajuda a diminuir a absorção do carboidrato na refeição, quando se toma pós-refeição. Então, ele não é dos melhores termogênicos. Com relação à infertilidade, não existem estudos que comprovem isso. Se eu puder complementar. Claro. É importante dizer que o chá, que a gente encontra o chá de hibisco, é uma categoria, uma espécie que não tem essa atuação. Esse estudo, surgiu alguns estudos na China com uma outra espécie de hibisco que não é a que a gente encontra no Brasil. Por isso que veio essa história da infertilidade. Tinha um estudo com uma outra espécie de hibisco que é encontrada na China. Que é o Rosa sinense, que aqui a gente só usa ornamental. Sei. Então, aqui a gente usa o hibiscus abirarifa, que é uma espécie que não tem essa atuação. Boa ressalva. Agora, me fala uma coisa, Angélica. Em relação à dose diária permitida de chás que tem cafeína, porque um chá em relação a um cafezinho, por exemplo, tem quanto de cafeína? Então, os chás, assim, o cafezinho, você toma um cafezinho, você tem em torno de 60 miligramas de cafeína. Você precisa de 3 xícaras de chá para você ter mais ou menos uma atuação parecida de cafeína. Ele tem menos cafeína, ele tem mais ou menos 20 miligramas cada xícara de chá. Né? Então, o chá... Falando de qual chá? Chás como o chá verde, que são chás ricos em catequinas. A cafeína é um subgrupo das catequinas. Então, ela tem 1/3 da cafeína de uma xícara de café. Exatamente. Então, precisaria, assim, de 3 xícaras de chá, ok, ainda está dentro da... Né, se a pessoa não tem pressão alta, pode consumir. Tá, mas aí normalmente a gente limita o cafezinho a 3 por dia, então a gente multiplica isso, mas é que o cafezinho ele varia muito, né? O tipo de café, se o café é forte ou é fraco. Então, uma xícara de café pequena, forte, bem concentrado, ele vai ter essa quantidade. Senão, não, ele vai ter menos. E outra coisa também que a gente tem que lembrar é que as pessoas acabam consumindo várias fontes de cafeína ao mesmo tempo. Então, por exemplo, refrigerante. 5 latinhas de refrigerante tem quase 200 miligramas de cafeína. Então, essas coisas vão se somando. A pessoa acha que ela só tomou o chá verde, tem o café que ela tomou de manhã. Alguns chocolates têm cafeína. Alguns chocolates têm cafeína. E bebidas energéticas. Então, às vezes, a pessoa vai treinar, alguém deu uma bebida energética, às vezes chega a ter 200 miligramas de cafeína. E aí sim, essa propriedade de acelerar a frequência cardíaca, tudo pode realmente ser muito complicado. Mais dúvidas chegando aqui, vamos ver. Olha só, Paula está dizendo que tem um filho de 9 anos, adora chá gelado durante as refeições. Quais os mais indicados? Ele gosta de chá de hibisco. Tem contraindicação para crianças? Ele é um chá extremamente diurético. Eu não recomendo ser um chá indicado para dar para criança. Se ele gosta de chá, vamos trabalhar com chás que tenham, né, que já sejam mais indicados para criança. 9 anos, né? Mesmo assim, acima de 12 anos, ok, você usar chá. Até 12 anos a gente preconiza até doses menores, mesmo se for usar fitoterapia. Então, um chá extremamente diurético que pode baixar bastante a pressão, como é o chá de hibisco. Qual que é recomendado para criança, então? Um chá de hortelã, um chá de erva doce, que é um chá que você vai ter mais... Não vai agredir tanto nesse sentido da termogênese, né, do calor do corpo que vai acontecer. Falando do efeito ou reduzir a pressão. Né? O chá ele é um medicamento usado. Medicamento, né? Dependendo da dose, vira um medicamento. Doutora Alessandra, o que acontece que o chá emagrece? O que ele faz? Vamos entender melhor sobre essa propriedade, que aliás é que muita gente busca o chá para isso, né? Como é que ele age? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que ele tem vários mecanismos de ação. Um deles é que a catequina, que é o que a gente está falando, que são as substâncias que são ativadoras do metabolismo, elas agem diretamente ativando o tipo de gordura. Então, isso aqui a gente está representando a célula de gordura marrom e aqui a célula de gordura branca. A gordura marrom, ela é amiga. Ela é muito amiga, porque ela aumenta a queima. Qual que é a história desse tipo de gordura? Então, quando a criança é pequenininha, o que ela acaba tendo? Ela tem mais gordura marrom, porque historicamente a gordura marrom serve para produzir calor, para a criança ter energia. E depois, durante a vida, vai diminuindo a gordura marrom da gente, principalmente nos pacientes obesos, e vai sobrando mais a gordura branca. Que qual é a característica dela? A gordura marrom tem um monte de célulazinha chamada mitocôndria, que é como se fosse a nossa usina elétrica, então a gente aumenta a queima.
E a branca é um saquinho que vai acumulando a gordura. Preguiçosa, não queima nada, a gente só carrega e ainda atrapalha, né? Porque ela vai inflamando o vaso. Então, o que é a primeira ação da catequina? Estimular a gordura marrom e aumentar a queima calórica. E aí os chás que são ricos em catequina vão produzir essa ação mais eficiente, né? Tem uma outra ação também do chá que a gente usa no nosso cotidiano. Ela também diminui a fome, né? Diminui a vontade de avançar na comida, né? Eu acho que tem duas coisas legais para falar aqui. A primeira é que muitas vezes a pessoa não entende que ela tá com sede, né? E aí... Não, esse recado é muito bom. Calma, você não está com fome, você está com sede. Deixa o seu cérebro provar isso, né? É água. Exatamente. E aí, às vezes, o chá tá fazendo esse papel, né? De hidratar. Então, isso é a primeira coisa. E o segundo é que a gente tem um hormônio no corpo que é produzido pela própria gordura e que ele é um regulador de saciedade e de queima calórica. E o que a catequina faz? Ela avisa o receptor do cérebro que a leptina está boa. Então, ela facilita essa ação. E a grande chatice é que leptina regula. Quando a leptina está baixa, não está funcionando bem, ela faz a gente comer mais e queimar menos. É pouca bobagem, né? Então já estraga tudo. E é isso que o chá faz. Ele melhora os receptores de leptina no cérebro, avisando que a pessoa está saciada e ajudando a queimar e emagrecer. Quente ou gelado? O que você prefere? Gelado pode ser saboroso e ao mesmo tempo refrescante, né? Vamos ver na reportagem. O chá gelado pode ser uma ótima pedida, já que fica pronto bem rapidinho. Quem vai nos ensinar é o Michel, que é especialista em chás. No caso aqui, por exemplo, nós vamos preparar uma infusão de maçãs. Para fazer 1 litro de chá, a gente precisa de 2 colheres de sopa de maçã desidratada. A água, quando ela fica num ponto de ebulição, quando ela começar a levantar as primeiras borbulhas, nós desligamos. E aí é só esperar 8 minutinhos. Enche uma jarra com bastante gelo e coloca a mistura. Umas fatias de maçã e tá pronto. Dá para fazer o chá gelado de qualquer sabor. Para quem quer algo bem refrescante, nada melhor do que uma hortelã, né? Para fazer só 1 copo, são 4 colheres de chá das folhas de hortelã. Coloca água quente o suficiente para encher meio copo e deixa descansar por 6 minutos. Muitas vezes as pessoas acabam tendo uma má experiência com isso porque elas ou colocam muito ingrediente ou deixam muito tempo em infusão e acaba muitas vezes amargando, não ficando com um sabor agradável. Depois do tempo certinho, enche o copo de gelo e joga a misturinha de hortelã. Uma folhinha fresca dá aquele charme, fica bem geladinho e dá para beber na hora. Tem até chá com cara de drink. Essa mistura é de chá verde com menta. A gente usa 4 colheres de sopa. Esse fica pronto mais rápido, são só 2 minutinhos. Aí coloca gelo no copo, meio limão espremido, um pouquinho de água sem gás e tá pronto. E que tal misturar algumas frutas no seu chá gelado? A receita que a gente vai aprender agora leva manga, abacaxi e também laranja. O Michel preparou concentrado com chá preto. É só bater o chá com uma fatia de abacaxi, meia manga e meia laranja. Uma medida de chia, 1 colher de chá, colocar o suco meio limão. Coloca mais 3 pedrinhas de gelo e bate tudo. Essa receita rende 2 copos. Bonito, hein? Você ficou com vontade e as receitas estão lá no g1.com.br/bem-estar. Agora, dá para tomar chá quente e mesmo assim se refrescar? Sim. Estranho isso, né? É, muito. Mas a diferença é, na verdade, o que vai dizer se o chá é frio, ele é refrescante ou ele é quente, é a planta. É o que ela vai fazer no seu organismo. Se ela vai aumentar a sua temperatura corporal ou se ela vai te esfriar. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a hortelã, que é um chá extremamente frio, né? Considerado uma planta fria. Então, se eu usar ela, mesmo chá quente, eu vou me refrescar. E acontece o contrário com a canela, por exemplo. É difícil você tomar um chá de canela que você não sinta calor, depois que você não sente que aumenta a temperatura corporal. E isso acontece mesmo que você consuma ela. Ele gelado. Então, outras plantas frias. A sálvia também? A sálvia é uma planta fria também. A carqueja também é uma planta fria. Né? Então, são plantas dos grupos dos frios. Aqui o gengibre, por exemplo, que é muito consumido, né? O gengibre hoje se usa bastante, né? Tanto quanto o chá verde, as pessoas botam muito gengibre nos seus chás. E ele é uma planta extremamente quente.
Aí a gente tem alguns conceitos da medicina chinesa, por exemplo, que diz que algumas pessoas não devem se esquentar, então, porque aumentaria ainda mais a pressão com esse chá. A gente viu na reportagem também, ela que estava na menopausa, quer dizer, devem evitar as plantas quentes. Mais quentes, exatamente. Então, por exemplo, chá de sálvia com hortelã é uma mistura bastante interessante para a menopausa, porque os calores, os fogachos da menopausa. Sálvia com hortelã, bom são para plantas menopausa. frias. Legal, boa dica. Agora, a dica também, né, fundamental, é do chá gelado, claro, ele é feito quente, mas depois levado à geladeira, e aí uma condição que a gente tem aqui, o chá, esse está absurdamente gelado. Mas ele foi feito absurdamente quente. Isso, você prepara infusão, né? Deixa um pouco, né, a temperatura ficar mais ambiente e pode colocar na geladeira. Ele pode ser consumido durante o dia. Interessante falar que não se deve guardar chá para o dia seguinte. Né? O chá no máximo 24 horas? Isso, exatamente. Você fez de manhã, você vai consumir ele durante o dia e no final do dia descarta se sobrar. Você estava elogiando muito aquele sachêzinho, aquele objeto, como é que chama, Mari? O infusor. O infusor. Estava elogiando muito, doutora Alessandra também. Esse é o ideal, então. É o ideal, você usar a planta, né? Isso é interessante de falar, né? A gente tem o chá medicinal, né? O chá que vai ter as propriedades, a ação medicinal, quando eu uso como está aqui. Quando eu uso a casca, ou eu uso a flor, ou eu uso a folha, né? Se eu quero a propriedade medicinal da planta, né? Então é diferente do que você usar o sachêzinho aquele que compra pronto, né? Eu brinco que ele é um chá recreativo. Não é que você não possa consumi-lo, mas quando você pensar em propriedade, eu quero então uma propriedade para TPM, ou eu quero, por exemplo, plantas como a canela que ajudam na cólica. Muito bom. Então é usar a planta mesmo. Exatamente. Sabe o que aconteceu? Você acabou respondendo essa dúvida da Carol. Eu sempre falo demais. Não, fala antecipando o futuro. Carol tinha perguntado, o chá de sachê possui as mesmas propriedades que os chás naturais? Não, exatamente. Não vai possuir. Maria Angélica já respondeu para Carol. E daqui a pouco a gente vai falar sobre os casos de febre amarela agora no estado de São Paulo. 4 mortes estão sendo investigadas. A gente volta daqui a pouco, depois do intervalo. Bem-vindo de volta ao Bem-Estar. Estamos falando sobre chás hoje. Tem mais uma pergunta do nosso auditório virtual, da Juliana. Estou amamentando. Existe algum tipo de chá que eu não posso ingerir? Então, seria mais fácil ela perguntar qual chá ela pode ingerir, porque realmente tem várias contraindicações, tanto para gestante quanto para mãe que está amamentando, de vários chás, né? Então, o que ela pode? Então, ela poderia, o chá de funcho, né, que a gente chama de chá de erva doce, esse ela poderia tomar, é seguro, chá de gengibre é super seguro para gestante quanto para o bebê. Hortelã então, pode? Hortelã... Numa dose, eu acho que esses dois eu acho que já é bem legal. Assim. Tá, erva doce e gengibre. Erva doce e gengibre, porque realmente tem muitas contraindicações para o chá para o bebê, porque vai passar pelo leite. Sem dúvida. E aí, principalmente amamentando, a gente já não fala, para amamentar, para produzir leite, precisa hidratar bem? E ele acaba urinando muito. Vários são diuréticos. Muito diurético, Muito bem, então vamos saber o que acontece no Brasil e no mundo? Vamos para lá, Fê? Pra gente vamos lá, vamos saber, vamos falar com a redação do G1 em 1 minuto. Em 1 minuto. Olá, bom dia. Eu começo falando de mais um episódio da crise penitenciária no país. No presídio de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, a Força Nacional descobriu nessa manhã mais um túnel, o terceiro, que seria usado para a fuga de presos. Hoje já é o 10º dia de rebelião em Alcaçuz, onde na semana passada pelo menos 26 presos morreram. Em Natal, depois de vários ataques, os ônibus voltaram a circular normalmente nessa manhã. E o G1 reuniu os dados do FGTS desde o ano 2000. E nesses últimos 17 anos, o dinheiro aplicado lá rendeu bem menos do que a inflação, 39% menos, ou seja, perdeu poder de compra. Nesse ano, mais de 10 milhões de pessoas vão poder sacar o dinheiro de contas inativas. E acabou de sair um balanço do Ministério da Saúde com o número de mortes causadas pela dengue, zika e chikungunya no Brasil no ano passado. Foram quase 800 mortes, a grande maioria por causa da dengue, mais de 600. E apesar desse número alto, o número de mortes em 2016 foi menor do que o de 2015. Mariana, Fernando? Obrigada, Paulinha, pelas informações. A gente se vê de novo amanhã. Bom trabalho para você. Alô, Paulinha, obrigada, boa semana. Para vocês também. Até. E agora vamos falar sobre febre amarela. A Secretaria Estadual aqui de São Paulo está investigando 6 casos, 4 mortes. A gente vai para Itapetininga, no interior do estado, com a repórter Beatriz Buozzi. Bom dia, Beatriz.
Oi, Mariana, bom dia pro Fernando também. Olha, são 6 casos suspeitos no estado, 4 mortes, como você disse, 2 na capital, 1 na Grande São Paulo e 1 na região central do estado. O que chama atenção é que todas essas pessoas têm em comum o fato de terem viajado recentemente para Minas Gerais, onde está tendo o surto da doença. É por isso que agora o interior de São Paulo está sendo destino das mais de 400 mil doses disponíveis pelo governo. Aqui em Itapetininga, as doses estão disponíveis em todas as unidades de saúde. A vacina passou a ser incluída no calendário municipal de vacinação desde 2009, quando a vigilância epidemiológica confirmou a morte de um macaco infectado com a doença. Mas não há motivo para pânico. Qualquer pessoa pode procurar uma unidade básica de saúde para se informar melhor, tirar as dúvidas e até mesmo agendar essa vacina. Eu digo agendar porque um frasco tem a capacidade média para imunizar, em média, 10 pessoas. E quando ele é aberto, tem que ser utilizado o quanto antes para não perder a eficácia. Aqui em Itapetininga, no ano passado, em média, foram imunizadas quase 4.500 pessoas. Fernando, Mariana? Obrigada, Beatriz. Bom trabalho para você. A gente vai continuar, claro, acompanhando essas informações sobre a febre amarela em todo o Brasil. Tem uma perguntinha do nosso auditório virtual, vem com uma foto. Vamos ver, um comentário com uma foto da Edinara. Costumo tomar bastante chá e fiz com meus alunos um cantinho na escola onde a gente planta. Vejam como ficou lindo. Ficou mesmo, olha que legal. Muito legal. Tá vendo? Bacana. E a Elizabeth, fala aí. Gostaria de saber qual o chá mais indicado para quem tem retenção de líquidos. Tem algum específico? A gente tem um ali, ó, cavalinha. Cavalinha. Cavalinha é ótimo. É ótimo? É muito bom. O que a cavalinha faz? Ela é diurética também? Ela é também? diurética, remineralizante, né? Então ela vai... Tem até alguns estudos para celulite com a cavalinha, por exemplo, que vai ter essa questão de retenção mesmo, de tirar o inchaço, controle. E o hibisco? O hibisco também, ele é diurético, ele também vai ajudar na retenção de líquido, né? Ele é muito antioxidante, ele vai para uma outra linha um pouquinho diferente da cavalinha, que não é tão mineralizante quanto, mas também poderia ser usado. Pode misturar os dois? Pode, nesse caso pode. Pode? Para retenção de líquido? Para retenção de líquido pode. Um consumo, né, não exagerado, que anda acontecendo que as pessoas acabam usando um consumo mais de 1 litro por dia do chá, e daí realmente não é indicado. Pode baixar a pressão demais, né? E uma coisa que é importante a gente, já que a gente está falando de chás com propriedades e para emagrecer, principalmente, que todo mundo, quando quer emagrecer, quer muito emagrecer e faz tudo ou nada, né? Então, lembrar que isso é um coadjuvante. É uma coisa recomendada para ajudar. Isso não exclui a alimentação saudável, a atividade física. Não vai emagrecer tomando 3 litros de chá por dia. Pelo contrário, vai complicar mais a situação. Com relação a isso, tem uma informação importante sobre o consumo diário, né? A forma de consumir também é importante. Sim. Primeiro, sempre pensar em qual a parte da planta que você vai usar, né? Então, né? Pode ter uma opção de cápsula, por exemplo. Exato, pode usar na forma de cápsula, né? Que daí você vai procurar um médico que trabalha, um médico nutricionista, né? Que vai trabalhar com a fitoterapia e vai mandar manipular. O chá é amargo, a pessoa pode... Nem todo mundo gosta do consumo, né? Tem chás mais amargos, né? Com a carqueja, por exemplo, é um chá bastante amargo, nem todo mundo gosta. O próprio chá verde, tem pessoas que, quando faz a folha mesmo, ele tem um gosto mais amargo. É importante falar isso, assim, que os chás comprados prontos em saquinho, às vezes eles têm um gosto melhor do que se você usar Esses são industrializados. A gente tem que achar que o sachêzinho é um chá mais natural. Agora, existe o chá industrializado, aquele que vende na garrafa PET. A gente está vendo ele aí. Então, esse chá ele não vai ter propriedades terapêuticas. Ele pode ser considerado um chá, mas ele é um chá alimentício. Né? Ele entra na categoria de alimentos pela Anvisa. E muitas vezes ele tem açúcar, né? Na grande maioria das vezes ele vai ter outras coisas, tem açúcar? Né? Também pode ter açúcar, dependendo do sachê, também pode ter açúcar, aromatizantes, para melhorar o sabor, porque realmente, aquilo que a gente falou, nem todas as plantas têm gosto bom. Né? Então, quando ele está industrializado, ele vem com gosto melhor por causa disso. Para ficar palatável. Agora, e para TPM, hein? O que funciona? Então, para TPM, a gente tem, por exemplo, a canela é ótima para TPM, ela vai aumentar o fluxo menstrual e as pessoas que têm TPM tendem a ter um fluxo diminuído. Sim. As pessoas
pessoas que realmente sofrem de cólica, quando você vai conversar e vai ver os médicos ginecologistas que trabalham bastante com isso, podem confirmar, ela vai ter um fluxo diminuído. E a canela faz isso, ela aumenta o fluxo menstrual, dá um calor na região do abdômen e com isso ela melhora a dor. Como se fizesse uma bolsinha de água quente. Exatamente. Isso acontece com funcho também, né? A seleção aí, a seleção dos chás indicados para TPM. A erva doce, né? Que está ali no grupo também, a sálvia, né? A camomila. A camomila de uma outra forma, não é que ela vai levar calor, né? A camomila, ela vai ser um sedativo, ela vai atuar... pro marido, né? Também. Mas a camomila, ela vai trabalhar a irritação, que também é um sintoma da TPM, né? A mulher fica mais irritada. E, na verdade, na TPM, a gente como endocrinologista e ginecologista, o que a gente tem que olhar? Qual é o sintoma? Tem mulheres que têm sintomas mais de inchaço. Essa mulher baixa o fluxo porque ela aumenta a retenção, né? Então, pessoas que têm mais alteração de serotonina, o que elas vão querer? Vão comer um monte de doce, vão aumentar carboidrato. É muito comum, né, falar que come mais doce quando está na TPM. Então, aí você vai por outro caminho. Muito bem, doutora Alessandra, muito obrigado pela participação. Espero que seus filhos tenham gostado, que a senhora estava muito bem hoje. Maria Angélica, muito obrigado. Bom retorno para o Rio. Obrigada. Semana está só começando. Fátima vem aí de volta, né? De volta, tá tudo novo lá. Bem-vinda. Bem-vinda, Fátima. Se cuida. Boa semana para todo mundo.